Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o segundo livro da série Clube dos Cretinos, da autora Jussara Manoel. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, venho apresentar para vocês Eros, que contém 416 páginas. Ele é mais curto do que o primeiro, tá? Se vocês se recordam, o primeiro livro que eu trouxe foi escrito pela autora Sil Zafia. Já esse segundo é pela Jussara Manoel. É porque as duas se juntaram para estar escrevendo essa série, que tem tudo para ser maravilhosa, porque o primeiro e o segundo já é incrível, imagina os demais. Então aqui nós vamos conhecer Eros, que ele é um dos que faz parte do grupo de cretinos, né? Ele é o dono da mansão onde fica o QG deles, ele é o que mais tem dinheiro, ele é um cara que estuda pra caramba, ele é um cara que vai assumir a empresa quando ele se formar, por isso que ele tá fazendo administração. Ele é aquele cara pegador, porque ele é lindo, maravilhoso, gostoso, óbvio. Ele é aquele que ele não dá esperança pra garota nenhuma. E ele tem dois traumas. Um trauma ocorreu também com uma mulher, que foi o que aconteceu com o Arthur, que foi o primeiro livro. E o segundo trauma dele é em relação à perda dos pais dele. Ele perdeu de uma forma bruta, de uma forma brusca, e o que aconteceu antes do acidente faz com que ele se sinta culpado. A nossa Raquel, ela é amiga da Charlotte, que hoje namora o Art, que tá muito bem, obrigada. Ela acabou se introduzindo ali na vida dos cretinos por conta do namoro da Charlotte com o nosso Eros. A Charlotte, ela queria muito ficar com Eros. Muito. Ela tinha esse desejo de ficar com Eros. Mas, ao mesmo tempo, ela se decepcionou quando conversou com ele a primeira vez. Ela não consegue entender por que ele foi frio, por que ele foi mal educado, por que ele foi quase que indiferente com ela. Só que nós sabemos, o nosso Eros, ele tinha uma queda pela nossa Raquel. Porém, entretanto, todavia, ele foi lento, ele foi lerdo. Ele ficou esperando o momento certo de chegar nela e não chegou. Dessa forma, ela ficou com outro rapaz e logo em seguida ela acabou ficando com um dos membros do Clube dos Cretinos. Sim, gente, fazendo com que ele ficasse com mais raiva ainda. Mas a questão é que o membro que ficou com ela, né, o cara que ficou com ela, não sabia que ele estava interessado nela, então ele não pode culpar. Ele não pode culpar esse que ficou com a Raquel. E com isso, a relação deles vai ser de cão e gato. Gente, literalmente, sabe aquela relação de estarem juntos no mesmo ambiente e é farpada para todo quanto é lado? Gente do céu, é muito maravilhosa a interação dos dois. E eles vão ficar nisso por um tempo, ela vai ficar se perguntando por que disso acontecer, sendo que ela nunca fez nada para ele. Ele vai ter muita cena de ciúme, porque os meninos vai ficar sempre dando em cima dela, sempre chegando perto, e ele vai ficar muito bravo com isso. Então é muito hilário a história do Eros e da nossa Raquel. Só que daí, gente, a intensidade do desejo, tanto dele quanto dela, tá ficando muito intensa. Tá ficando assim muito na cara dos dois, porque os dois já não conseguem desviar o olhar, os dois já não conseguem mostrar irritação quando a pessoa chega perto. Então assim, já tá muito óbvio, muito óbvio. E vai ter uma festa no qual ele vai deparar com ela e com um cara que foi responsável pela decepção dele no passado, que envolve outra mulher. E por conta disso, gente, ele vai ficar com tanto ciúme, que ali ele vai acabar tendo a primeira interação com a nossa Raquel. Interação essa que ele deixa claro o que ele quer fazer com ela. E digo pra vocês que quando ele começa dizendo o que ele quer fazer com ela, eu começo a me perguntar se eu posso tomar o lugar dela. Porque, gente do céu, ele vai detalhando, e fala, não, mas eu estou aqui, se ela não quiser, eu estou aqui, fazendo com que ela fique ansiando para que ele cumpra o que prometeu. Porém, o momento será quebrado por alguém, né, que vai chegar no momento errado e vai fazer com que eles não cheguem aos finalmente, deixando a gente, né, arrepiada e desejosa ao mesmo tempo. No segundo momento que eles vão se encontrar, é muito engraçado, porque ela vai no lugar com eles, ao convite do Art, e ela vai simplesmente para irritar ele. E chegando lá,
Eles vão viver vários momentos juntos, todos eles, e vai ter um momento que os dois vão estar sozinhos. E é nesse momento que, por mais que o Eros tente, é nesse momento que, por mais que ele lute, ele não consegue resistir. E assim ele vai até ela, assim ele ataca ela. E eu digo para vocês que ele cumpre a promessa, porque ele faz com ela exatamente tudo o que ele queria, levando ela ao delírio, levando ela à loucura. E claro, óbvio que ele deixa bem claro, isso aqui é só essa vez, não acontecerá mais. Ela, ok, de boa, vou me contentar com isso aqui. Porém, quando finaliza tudo, que ela imagina que ele vai tratar ela de um jeito, ele trata ela de outra forma, totalmente diferente. Ele é todo carinhoso, ele é todo atencioso, deixando ela mais apaixonadinha ainda. No outro dia, ela não sabe como reagir e a forma que ele age com ela faz com que ela fique confusa e esperançosa ao mesmo tempo. E é no segundo dia que ele não aguenta, ele vai atrás dela novamente e acontece novamente. Gente, eu não posso contar os detalhes para vocês, porque assim, ai, não, eu vou, ai, não tem, não dá para me contar os detalhes. Porque eu queria contar algumas coisas, mas eu não posso. Então eles vão ter ali o segundo momento deles, no qual ela vai relembrar ele, fala assim, mas você não disse que era só ontem? Não, mas eu quero de novo. Eles vão de novo. E conforme eles vão embora de onde eles estão, a vida vai seguir, ele não consegue de jeito nenhum ficar longe da Raquel. E dessa forma, gente, óbvio, claro, que eles vão se entregar ao desejo, àquela paixão. Porque, gente do céu, eles são tão lindos juntos, são tão perfeitos, que não tem como eles não ficarem juntos. E mais uma vez, o nosso cretino, ele acaba sendo romântico, ele acaba sendo assim, tudo de bom.com, porque ele está ficando com ela e vai ter um momento especial no qual ele também vai pedir ela em namoro. Sim, gente. Olha, eu não sei, eu acho que essa série devia ter outro nome, porque eles não são cretinos, gente, eles não são, eles são fiéis, eles são companheiros, eles são românticos, eles são carinhosos, eles seguem o passo a passo. Então, assim, gente do céu, por mais que eles são conhecidos por pegar e largar as mulheres, eles não são cretinos, eles são muito fofos, na minha opinião. E assim, então, eles vão ter essa relação, já todo mundo tá sabendo. Eles estão muito bonitos juntos. Ele abre muito o coração dele. Então, ele vai contar sobre o passado dele em relação a essa garota. Ele vai contar sobre os pais dele, o porquê que ele tem essa mágoa. E quando você fala assim, não, agora pelo menos esse vai ter um final feliz, porque esse já está encaminhando, né, para que tudo dê certo. Não, gente, não está encaminhando para que tudo dê certo, porque ele mostra ela para Deus e o mundo. Porém, ela esconde da família dela a relação dela com ele. Por quê? Porque ela sabe que ele está finalizando o curso dele. Que assim que finalizar, ele tem uma vida em São Paulo, na editora da família. E dessa forma, ela vai ficar. Porque ela quer estudar moda, ela tem os planos dela. E é complicado. É complicado. Então, ela fica nessa expectativa de quando ele se formar, o que vai acontecer. E é na formatura, mais uma vez, que tudo desanda. Gente, parece que é tudo na formatura que desanda para esse pessoal. Porque eles têm a formatura, eles estão muito felizes. Nossa, eles estão, assim, radiantes, eles estão se amando, tiveram um amor, assim, maravilhoso. E, nossa, foram a loucura, sabe? E logo depois vem a tão temida conversa. Conversa essa que o nosso Eros, ele foi já com tudo planejado, de como seria a situação como tudo. Porém, a nossa Raquel, ela viu que aquilo que ele estava falando, aquilo que ele estava planejando, não daria certo. Dessa forma, ela diz não a ele. Mas antes mesmo dela explicar o porquê ela não concordaria com aquilo, o porquê que daquela forma não daria certo, porque os planos dela era outro, o que ela queria era outra coisa, ele saiu revoltado da vida, indo para São Paulo sem olhar para trás, a abandonando, gente. Abandonando. Meu Deus do céu, meu coração parou nesse momento. Eu falei, não, gente, eles estão tão lindos juntos. Como é que ele faz isso? Nesse momento, claro que ele foi cretino. Foi. Ele agiu como cretino, porque ele não quis escutar ela. Por mais que ela correu atrás dele, ela implorou para ele ouvir ela. Ele não quis. Ele deixou o ego dele falar mais alto. Ele deixou a raiva dele falar mais alto. Achando que ela era insensível, achando que ela era egoísta. Não era, eu sinto muito dizer, mas você foi egoísta nesse momento. E dessa forma, a nossa autora também faz uma passagem de tempo. Sim, gente, praticamente 10 anos também. Porque a história dos dois, o livro começa, os dois livros começam contando o momento do reencontro anos depois.
E daí, conforme a gente vai indo, aí começa a relembrar o passado. Foi o que aconteceu com Eros e com a nossa Raquel. Então começa o reencontro deles e depois vai contando o que eles passaram junto, que é muito divertido. Eu mega amei. Então, durante essa separação deles, ele vai vivendo a vida dele, ele vai construindo as coisas dele e ela vai fazendo a mesma coisa. Ela vai seguindo adiante. Só que ao contrário da nossa Charlotte, que sofreu com a separação dela e do Eros no primeiro livro, a nossa Raquel, o sofrimento dela vai ser muito pior. Muito pior. Porque afinal de contas, ela que foi abandonada e sem conseguir dar explicação. Então, gente, ela sofreu tanto, que vocês não têm noção que essa garota passou por conta do nosso Eros, fazendo com que eu ficasse brava com ele. 10 anos praticamente passados, ela acaba vindo de Paris, porque eu vou contar esse spoiler para vocês, que ela conseguiu realizar os sonhos dela. Ela acabou vindo para o batizado do filho do Arthur e da nossa Charlotte. Vai ser nesse reencontro que eles vão acabar se envolvendo novamente, porque vai ter uma situação que o Eros é o responsável por isso, né? Porque ele não pensa antes de agir, fazendo com que ela não consiga ir visitar os pais dela enquanto ela está aqui no Brasil. Porém, ele se sentindo culpado, ele acaba dizendo a ela que vai levar ela. E eles vão fazer uma viagem, gente, de 20 horas, se não me engano. Acho que é de 20 horas. Porque ele vai levar ela até os pais dela. A viagem é complicada, porque a hora que liga o rádio, a playlist é a playlist que os dois fizeram juntos, então eles começam a recordar tudo que eles viveram, a atração tá voltando ali, o desejo de tocar um ao outro tá muito grande, eles estão no carro, um do lado do outro. Eles vão ter que fazer uma parada, afinal de contas é só ele que dirige, e ali eu vou dar esse spoiler pra vocês, que eles vão se render à paixão, e sim, vai acontecer algo lindo, maravilhoso. Imagine 10 anos de saudade, gente. Abalou o prédio inteiro, né? Abalou o hotel inteiro, a pegada dos dois. Chegando lá, então, a família dela acaba recebendo ele, acaba querendo que ele fique lá, ele acaba interagindo muito com a família dela, porém, eles acabam tendo um acerto de contas, no qual ela foi contar tudo o que ela viveu na ausência dele. Tudo o que ela passou. Tudo o que ela queria ter falado para ele e não falou. E ali ele vai falar a versão dele. Ali ele vai falar por que ele fugiu. A fuga dele tem a ver com trauma. A fuga dele tem a ver com aquele rompante dele de achar que se ele ficasse com ela, ele ia acabar perdendo ela. Sendo que ele perdeu do mesmo jeito. Então, o acerto de conta deles é muito intenso. Muito intenso. Gente do céu. Os dois, eles falam tudo que tem que falar um com o outro, gritando. E ali vem a verdade. Eu sempre te amei, eu não consegui seguir em frente. Mas mesmo com essa declaração, eles não conseguem ficar juntos. Dessa forma, eles voltam para São Paulo. É muito constrangedora a viagem e chegando lá, mais uma vez ele vai embora sem nem se despedir dela, sem nem olhar para trás. Ela acaba retornando, então, para Paris, porque não tem mais o que ela fazer ali. A oportunidade que tinha deles acertarem os pontos, eles ficarem juntos, passou, porque mais uma vez ele não quis, porque ele não forçou, ele não esperou um tempinho para conversar novamente quando os anos acalmassem. Então, mais uma vez, ele que foi embora. E assim ela volta para sua vida. Ela volta para dar continuidade aos seus planos. E eu só vou dizer para vocês o seguinte. Vai se passar um tempo no qual o nosso Eros, ele vai atrás dela. Vou dar esse spoiler para vocês porque eu preciso dar esse spoiler para vocês porque é muito importante. E quando ele chega lá, tem duas situações. A primeira situação é que ela não acredita que ele está lá. Porque estando lá significa que ele enfrentou o trauma dele do passado. Estando lá significa que ele melhorou naquele quesito, que hoje ele é um novo homem naquele quesito. Então isso é um ponto positivo. O segundo tópico, segunda questão, é porque ela está vivendo um momento muito crítico na vida dela. Um momento no qual, naquele exato momento, ela estava perturbada, ela estava sem saber o que fazer, ela estava com medo, ela estava com receio, ela estava perdida em seus pensamentos, sem saber como ela ia reagir a partir da notícia que ela estava esperando. Então eu digo para vocês que eu trouxe o segundo livro dessa série, que é tão maravilhoso quanto o primeiro, dizendo que em breve eu trago o terceiro para vocês. Só que o terceiro tem um pequeno problema, porque o terceiro, que é o Dimitri, que eu acho que a história dele vai ser muito intensa, pelo pouco que a gente vê dele nesse primeiro e segundo livro, tem mais de 1000 páginas. Então, assim, a autora acha que eu não tenho mais nada para fazer na vida, não. Porque eu posso ficar o dia inteiro só lendo, né? Caprichou. Tô reclamando? Tô
tô lidando? Nem um pouco, porque eu vou ler com muito gosto, você pode ter certeza. A dificuldade vai vir falar dele aqui em poucos minutos para vocês, né, gente? Porque vocês sabem que eu falo demais da conta. Então, eu tenho aí um desafio muito grande pela frente. Trazer 1024 páginas em poucos minutos para vocês. Mas, enfim, o meu papel é esse e eu vou tentar honrá-lo para vocês. Agradeço muito a sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima.